já leu na Bíblia o livro de Êxodos, vê o perfeccionismo de Deus quanto ao tabernáculo bíblico. Desde o planejamento até a construção, cada detalhe não passa despercebido aos olhos do Senhor. Agora imagina poder ver de perto um projeto tão grandioso como esse. Foi pensando nisso que o pastor Wellington Nóbrega criou essa réplica. Uma réplica do tabernáculo bíblico específica para ser apresentada nas igrejas por onde ele passa. Pastor Wellington, nos conte um pouquinho como foi que Deus colocou no seu coração o desejo de criar essa réplica. Leonarda, lendo a Bíblia, Êxodo capítulo 25, versículo 8, o versículo diz que o Senhor ordenou a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. A partir daí vem o trabalhar de Deus, o desejo de Deus de manifestar a sua glória, atuando no meio do seu povo. Manda Moisés construir em mínimos detalhes o tabernáculo, e do tabernáculo uma grande lição bíblica, compreendendo mais ou menos 43 capítulos da Bíblia, para a edificação de todo o povo de Deus em todas as épocas que passar a estudar a palavra de Deus. Quando o senhor pensou em fazer esse tabernáculo, essa réplica, qual foi o seu objetivo? Acima de tudo, eu sou um pesquisador da Bíblia, me identifiquei muito, então Deus colocou isso aí no meu coração. O objetivo foi a edificação pessoal, mas também poder ver a igreja do Senhor nos dias atuais, que é tão carente do ensino, ser edificada através de uma metodologia chamada na Bíblia, na área teológica, de tipologia bíblica. Ensino esse que, através dessa maquete, nós queremos abençoar a vida das pessoas. Quando o senhor começou a construir esse tabernáculo, o que as pessoas falaram? A princípio foi em casa, não é? Aí, quando eu falei do projeto, praticamente seria uma coisa fora do normal, porque ninguém chegou a ver isso, apesar de já dar estudos através de slides, mas quando pensei nisso, fiquei praticamente só, mas quando passei a ideia, vi que tinha um custo alto e alguém questionou por que fazer, qual o retorno que vai ter isso. Foi mais ou menos assim. E explica pra gente um pouquinho sobre esse projeto, né? Quanto tempo foi para criar? Quanto o senhor investiu nele? O projeto dessa maquete, ao chegar em Soledade, fui transferido esse ano de 2017 a Soledade, e lá encontrei uma família que trabalha com artesão em madeira. E logo Deus me deu aquela orientação, aquela família estava um pouco afastada da igreja, mas com a mentalidade na Bíblia, né? Então eu procurei, passei o projeto, a pessoa abraçou, entendeu, e a partir daí foram 1 mês e 19 dias, todos os dias aplicado esse trabalho, com a mente voltada, foi algo muito especial. Então explica pra gente um pouco cada elemento que tem aqui, né? Pois bem, vamos convidar, né, os telespectadores para observar mais ou menos. A maquete, a princípio, nós temos 60 estacas em volta do tabernáculo, com a sua base de bronze, que tem um significado, a base de prata, sustentada com essas cordas que era feita de pelo de cabra, uma cerca toda de linho branco, tá? Essa cerca fala da pureza, o bronze do juízo, a prata da redenção, e essas 60 estacas têm a ver com as 60 pessoas citadas na genealogia de Cristo, que são tidos como colunas da história bíblica até chegar o Senhor Jesus. Tem uma explicação muito linda na igreja, mas isso só é aplicado quando a gente chega lá para dar o estudo, né? E aqui nós temos, na parte chamada o pátio, primeiro nós temos uma única porta que aponta para Jesus, representando essas 4 estacas, que se refere aos evangelhos, como as 4 cores que apontam para o evangelho. Isso sendo pregado é a única base do homem ter acesso a Deus. O tabernáculo eu posso explicar ele, Deus, o lugar santíssimo, vindo ao encontro do homem. Mas eu gosto de falar da segunda aplicação, o homem indo ao encontro de Deus. Tudo é uma tipologia ritual. E aqui, quando o pecador tinha acesso a essa primeira porta, ele era recepcionado pelo sacerdote, trazendo a sua oferta, que poderia ser um boi, poderia ser uma cabrinha, ou poderia ser um carneiro. E quando a pessoa viesse a ser extremamente pobre, como no caso de Maria e José, trouxeram uma pombinha para oferecer perante o Senhor pela oferta e expiação do seu pecado, né? Então, a partir daí, o pecador tinha o acesso a um lugar chamado altar do sacrifício, todo feito de bronze. Esses chifres falam do poder, e aqui era oferecido toda a oferta, todo o sacrifício. Esse altar aponta para a cruz de Cristo, suspenso do chão, sobre rampas, porque não podia ser degrau, para que se subisse com cuidado. Depois tinha um processo da purificação nessa pia, onde o sacerdote e o sumo sacerdote tinham que se lavar
para passar a ter acesso ao primeiro véu. Aqui está mais ou menos o sumo sacerdote, essa figura importante dentro do cenário bíblico, do estudo da palavra de Deus. E aqui nós temos o lugar onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. Temos essas cortinas, que a primeira tem um significado espiritual, a segunda de peles de cabra, a terceira de peles de carneiro tingidas de vermelho, e para tirar toda a beleza do ouro que tinha nesse lugar, tem a pele de animal texuco, animal marinho, que era difícil de ser encontrado na região. Deus, na sua sabedoria, colocou o homem diante dessa situação toda, e eu vou agora mostrar aqui em detalhes para os amados irmãos como era essa parte do lugar santo. O lugar santo tinha um candelabro que apontava para Jesus, a luz do mundo, a mesa com os 12 pães da proposição, as 12 tribos de Israel representada, que fala de comunhão, o altar do incenso, onde eram oferecidas as orações, o incenso era queimado, e aqui agora nós temos a Arca da Aliança. Passava-se esse véu, somente o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, fazia expiação pelo povo que ficava lá fora, e aqui está a arca com o seu propiciatório, que é chamada a tampa da arca, o propiciatório. Aqui dentro da arca nós temos as tábuas representando a lei que foi dada por Deus, elas estão escritas inclusive aqui em hebraico, tá? O potinho do maná, a vara de Arão, que era guardado nesse lugar, aonde na verdade Deus se manifestava para responder às orações e à necessidade do povo que vinha buscar a sua presença. O sumo sacerdote tinha sobre as suas mãos um incensário, que só ele poderia oferecer incenso, as suas vestes sobre a sua cabeça e uma lâmina com os nomes, está aqui escrito em hebraico, Kadosh, Adonai, santidade ao Senhor. No seu ombro ia uma pedra com o nome de 6 tribos de Israel, de um lado e de outro, isso aponta para Cristo levando a cruz. No seu peitoral, as pedras contendo o nome das 12 tribos de Israel, ao lado o Urim e do outro lado o Tumim. A estola sacerdotal, no final nós tínhamos as campainhas e as romãs. Essas campainhas tocavam quando ele entrava nesse santuário, dando um sinal de vida. Portanto, em resumo, esse grande projeto de Deus, de detalhes, de números, de simbologia, de um significado muito rico para abençoar a igreja do Senhor. Tudo isso aponta para Jesus. Quando o senhor apresenta nas igrejas, qual é a reação das pessoas? É algo assim, digamos, gera uma expectativa, desde a criança, o adolescente, o jovem, irmãs, no geral, ministério. É uma bênção de Deus, porque na verdade é uma lição que traz o visual, e o visual, quando se aplica, o ensinamento fica mais na mente das pessoas. É uma expectativa muito boa e útil para toda a igreja do Senhor, desde o ministério até o porteiro da igreja. Quanto tempo o senhor levou e qual o investimento, qual o retorno o senhor recebe para a sua vida? 1 mês e 19 dias esse projeto, para realizar esse projeto, né? E nós investimos sem condições, tomei dinheiro emprestado porque acreditei no projeto. Na verdade, R$5.000 nós investimos. Por que investimos? É esperando retorno material? Claro que não, mas é o retorno espiritual. Porque para mim, que tenho 26 anos de ministério, não existe nada mais gratificante do que você ver pessoas abençoadas, saindo da igreja para casa, alcançados por um estudo que apresenta Jesus do começo ao fim. Tudo aqui revela a pessoa do Senhor Jesus. Isso é uma parábola contada de forma visual, profética, bíblica, e o nome do Senhor sendo glorificado. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor para convidá-lo a ir à igreja, a apresentar esse projeto, como é que pode fazer? O meu telefone é 99636-9654. Também o WhatsApp, o Instagram. E vou estar atendendo nesse telefone, fazendo a agenda de muito bom grado no meu coração. Não existe igreja pequena nem grande para isso. O meu desejo é abençoar vidas para o nome do Senhor ser glorificado.